Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Foi Lá e Fiz. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma nova série que eu tô começando hoje, e o motivo que eu comecei esse podcast é que muitas das vezes eu tinha conversas com minhas amigas, a gente saía para conversar, para tomar um café, e tinha pontos muito interessantes que eu gostaria que outras pessoas soubessem sobre isso. E ali eu decidi por que não levar esse conteúdo em um formato de podcast que outras pessoas conseguem assistir também. Então, esse vai ser o primeiro episódio. A primeira convidada é uma pessoa que eu admiro muito, ela tem acompanhado minha carreira, minha trajetória completa, e ela é um exemplo para mim do tema do nosso podcast, Fui Lá e Fiz. Ela é uma pessoa que consegue fazer as coisas com muita coragem, com muita dedicação, mesmo quando ela não sabe quais são os caminhos que vão levar, mas ela toma a decisão e vai executar. Uma pessoa muito enérgica, uma pessoa muito corajosa, uma pessoa muito disciplinada e muito focada, e é a Júlia. Seja bem-vinda, Júlia. Ela já vai entrar. Olá! Que prazer estar aqui, gente, que lindo! Uau! Meu Deus, não tenho nem roupa pra isso, gente. Ó, a roupa tem. Que legal. Uau, que lindo! Tá ligado o telefone? Liguei. Não sei nem pra onde eu olho. Quando a gente tem uma amiga aesthetic, é outro nível, né? É. Meu Deus, eu amei. Gente, eu não sei se eu vou saber comer esse trem aqui. Come, Muito chique. come coisa, coisinha. Eu amei, amei, amei. Ai, pode pegar Pode já? pegar, pode pegar. Posso me sentir em casa, né? Vamos Cheers. fazer um brinde. Primeiro podcast, gente. Primeiro podcast. Olha, obrigada, né? Primeiro. Pode levar pra casa? Não. Gente, eu amei. Gostou? Amiga, muito obrigada. Eu tô até nervosa, assim. de Eu estar tô no nervosa primeiro. também, gente. Um minuto atrás eu tava surtando. Fiquei pensando, né? Eu falei, gente, primeiro podcast é responsabilidade. Eu tava comentando com ela mais cedo que tava assim, 1 minuto de eu cancelar, de eu falar de a gente não vai fazer mais podcast. Que eu tava muito, muito nervosa. Aí ela me mandou um áudio, era 9 horas da manhã. Eu nem tinha tomado banho. Meu Deus, sério? sério? E aí eu fiquei assim, eu tava quase cancelando. E aí eu lembrei que na primeira live que eu fiz com ela também. E aí, no meio da live, tu lembra que eu falei, gente, eu vou sair da live. Vou sair. E as pessoas já estavam na live. Já tô muito nervosa. Tá tudo bem. Eu acho que eu vou sair. Falando que queria sair. Eu falei, gente, não vou chorar pra Ju, porque ela vai me mandar eu fazer o podcast mesmo. Do mesmo jeito. É. Eu lembrei também. Inclusive, eu tenho um vídeo desse dia. Ah, tu vai sim. Aí sentei na frente e falei, você vai sim. Gente, mas tá lindo esse aqui. É o meu doce favorito. É uma torta de É a banana. torta de banana. Gente do céu, que chique. Tu corta essa parte, tá? Porque eu não posso comer muito doce. Mas eu gosto de café gelado. Tá. Eu também gosto. É claro que eu prefiro inicialmente o quente. Eu não vou, tipo, acordar Ai, quero 4 café e meia da gelado. manhã, como eu faço. Ai, que vontade de tomar um café cheio de gelo. Não, né? Mas eu gosto também, que eu acho ele fica diferente. Eu gosto. Entendi. Mas assim, só pra eu saber, que momento que eu posso começar a comer a torta, assim? Tu pode começar a comer agora. É que eu tô tu pensando, quiser. porque assim, eu literalmente não tenho ideia, né? Do que a Das Fabi vai me perguntas, perguntar. eu não falei pra ela porque eu não quero que ela pense. Se eu falar antes, ela vai ficar pensando a resposta, e eu quero pegar a resposta dela, entendeu? É, e assim, a Fabi, tu sabe, né? Que tu tem uma coisa que eu sempre te falei. A Fabi é uma das pessoas que mais me fez perguntas difíceis ao longo da minha vida. Não são perguntas difíceis de que, eu preciso pensar. Não, são perguntas profundas que me deixam intrigadas. Então, vi no teu podcast, eu já pensei assim, né? Eu falei, gente do céu, ela nem me falou o que vai ser, o que vai falar, o que não sei o quê. Tô vendida, produção. Tô vendida. Mas tudo bem. Tá. Então, eu vou começar a comer para eu ficar mais Pode começar. relaxada, entendeu? Vai, come. E aí, enquanto ela vai comer, ela vai experimentar o bolinho dela, eu vou falar um pouquinho da tua vida pra gente começar a entrar no tema já. Olha, se tu me fizer chorar, eu te mato. Não, Sabe a que eu gente não vai choro com chorar. facilidade, Eu já né? chorei agora no banheiro. Oh, meu Deus, vai. Tá, então, o motivo principal que eu queria que tu fosse a primeira pessoa, eu te falei foi o primeiro das partes das lives, né? Quando eu fiz a primeira live, eu fiz contigo.
E quando a gente começou essa trajetória também da gente trabalhar, de fazer transição de carreira, acho que tu teve presente em todas essas fases. E essa daqui é mais uma fase. Então, tu tá presente também. Então, por isso, eu queria que tu fosse a primeira pessoa que estivesse aqui. Então, falando um pouquinho da Ju, provavelmente vocês já conhecem ela, mas para quem não conhece, eu vou dar um pouquinho de contexto, tá? Ela é uma pessoa que ela fez transição de carreira do corporativo para o digital. Hoje ela lidera uma comunidade de pessoas que estão focadas, o foco principal dessas pessoas que estão dentro da comunidade é de extrair os pontos fortes que eles têm da personalidade deles ou do negócio deles e trazê-lo para o mundo de uma forma estratégica e intencional. É isso que ela faz. Parte profissional. Da parte pessoal dela, ela é uma pessoa assim, como vocês viram, cheia de energia, nunca desliga, sempre gosta de fazer coisa, gosta de treinar, gosta de natureza, gosta de viajar. Pensa numa risada, pensa nela. Gente, outra coisa. Tá vendo? Gente, esse negócio tá muito bom. Tá gostoso? Uma pergunta que eu sei que tu vai editar. Eu olho pra câmera às vezes ou eu fico só olhando pra ti? Tu olha pra mim, olha pra câmera, tranquilo. Tipo assim, eu tô me esquecendo que eles estão gravando. Eu acredito assim, tu fez, como eu te comentei, tu fez transição de carreira do corporativo pro digital. Sim. Mas eu acredito que esse foi o primeiro ponto de virada na tua carreira, mas aí teve outro ponto de virada, que foi já dentro do digital. Acredito que teve um momento que tu diz, esse é o tipo de pessoa que eu quero ser, e a partir de agora eu vou começar a trabalhar e vou começar a lapidar toda minha vida para me tornar essa pessoa. Qual foi esse ponto? Na verdade foi assim, quando eu fiz a minha transição de carreira, inicialmente eu pensei, vou fazer transição para o digital, né? E eu acho que todo mundo que quando começa a me falar assim, eu quero ter um produto no digital, quero começar a usar a internet no meu favor, a gente venderam muita coisa pra gente, assim, eu acho que entre 2018, 2019 principalmente, de que, vem, grava um videozinho e não sei o quê, e começou aquela coisa da liberdade geográfica, liberdade financeira, e eu acho que todo mundo foi impactado por essa mensagem. Então eu falei assim, vou fazer transição de carreira por outros motivos também, tem alguns motivos mais pessoais, energéticos, tu sabe que eu sou muito disso, acredito muito, né, no universo, enfim. E daí eu falei, vou fazer transição de carreira para o digital, né? Então, inicialmente eu pensava em fazer dropshipping, estudei muito sobre isso e foi fundamental depois para tudo que eu precisava aprender. Só que, na verdade, hoje olhando, eu vejo que eu fiz transição de carreira do corporativo para o empreendedorismo. Sim. Né? O digital, ele de fato foi ali o que me atraiu inicialmente, mas quando eu fiz essa transição, eu vi uma empreendedora bem louca aprendendo sobre tudo do mundo do empreendedorismo. E me vi completamente fascinada também, óbvio, com todas as dores que o empreendedorismo traz pra gente, mas muito feliz. E aí, quando eu vim pro digital, assim, estudei dropshipping, comecei a fazer várias coisas, fiz até afiliados, e eu me dei super bem com afiliados no início, eu acho que em uma semana eu fiz uns 4, 5 mil reais. Eu falei, gente... Foi o que todo mundo tava pregando naquele tempo. Eu falei, realmente... Mas, assim, o mercado de afiliados eu acho muito legal, principalmente para quem está começando, etc. Mas não era algo que necessariamente me atraía, porque eu sempre gostei do mundo da estratégia. Eu vim desse mundo da estratégia, da criatividade, não sei o quê. E a gente, ela sabe as coisas. Eu não posso pensar, eu falo que eu não consigo pensar as coisas perto dela, porque ela consegue sentir o que eu tô pensando, entendeu? Mas porque eu tenho o meu dom. Não, mas isso daí é muito real. Isso daí é muito real. O do podcast foi assim, né? No podcast foi assim. Quando eu penso as coisas perto dela, ela sabe o que eu tô pensando. Não sei. Gente, olha, para uma consulta para eu ler sua mão, mentira. Brincadeira. Esse do podcast foi engraçado. Foi no salão comigo, né? Ela pediu fazer uma coisa no cabelo. E daí a Fabi tava sentada assim, eu olhei pra ela, assim mesmo, Bru. Eu virei pra ela e falei, ela tava sentada num banquinho mais baixo. Eu olhei pra ela e falei, Fabi, tu poderia fazer um podcast, tu não acha? Porque, tipo, tu faz umas perguntas muito boas. Tu tem perguntas profundas e tal. Ela ficou bem olhando pra mim. Pode ser. E, tipo, ela já tava organizando tudo. Aí, tipo, 2 dias depois ela falou, cara, qual é o teu problema? Não dá pra pensar nada, Pedro. Mas, enfim, voltando na situação, então eu sempre gostei do mundo da estratégia e tal, porque eu vim disso, né? Então, passei muitos anos da minha vida construindo estratégias para negociação e tal. E aí, tudo bem, quando eu me descobri como empreendedora ali, que foi principalmente quando a gente se conheceu, quando a gente começou a fazer um trabalho juntas e tal, eu fiquei nos bastidores de marcas, né? Nos bastidores de pessoas, de profissionais, de marcas e tal, montando a parte estratégica. E eu tive um outro ponto de virada, que é esse que você acabou de comentar, que foi quando eu tomei coragem e resolvi sair dos bastidores.
Então, por exemplo, os meus primeiros clientes, a maioria não era nem de Manaus. Então, ninguém sabia aqui em Manaus quem era Júlia Bortolini. Sim. Até ainda não sabem muito, mas enfim, hoje pelo menos eu vou ali, o pessoal já me cumprimenta e tal. Mas foi quando eu tomei essa decisão. Eu acho que foi a decisão difícil que eu tomei já depois da transição de carreira. Né? A decisão mais difícil da minha vida foi a transição de carreira. Depois foi sair dos bastidores, que era o quê? Dar a cara a tapa. Simplesmente assim. E aí, esse processo, Fabi, eu acho que ele foi eu acho que tu fez parte desse processo. Porque eu lembro que tu me falava muito assim, Ju, cara, as pessoas precisam te ouvir. Ju, fala mais. Ju, não sei o quê. E aí, enfim, eu e a Fabi tivemos muitas noites, madrugadas, trabalhando juntos. Até 1 da manhã. Até 1 da manhã, até 2. Aí, às vezes, ela vinha com umas loucuras de, vamos fazer uma rotina do sono, que a gente dorme X horas. Agora eu falei, não, é muita coisa pra minha cabeça. Mas nós passamos muitos finais de semana trabalhando, madrugadas e tal. E você sempre falava isso pra mim, Ju, tu precisa falar, aparecer. Eu vejo tanta gente falando. Acho que se tu começar a falar, as pessoas vão querer te ouvir. E aí eu pensava assim, cara, mas eu gosto dos bastidores. Eu gosto de estruturar coisa para ver pessoas brilhando. Mas o meu trabalho hoje continua sendo esse, porque ensinar as minhas alunas, tirando, né, a parte dos clientes de marca corporativa, eu, querendo ou não, estou nos bastidores delas. Porque quando eu recebo mensagem das minhas alunas, Júlia, consegui isso, fiz aquilo, isso está dando certo, querendo ou não, eu estou dentro dos bastidores. Sim. Mas esse processo de dar a cara a tapa, eu acho que eu estou passando por esse processo de falar na internet, é você se expor e saber que você não vai ser amado por todo mundo. E eu acho que eu estou no processo, Fabi, eu não concluí, sabe? Eu acho que eu estou nesse processo ainda. Entendi. Eu respondi, senhora? Respondeu. Tudo bem, então. Mereço uma fatia aqui do meu bolo. Obrigada. Respondeu. Quero um cadê? De estratégia, né? A Bruna, ela é fitness. Meu Deus! Bruna, eu sou aquela pessoa dos stories, eu juro. É porque essa... Do nada, gente. Gente, eu tô do lado de uma musa fitness. Essa mulher é a musa fitness. Se você vê, essa mulher anda, a bunda dela não balança. Não tá entendendo? E aí, só que eu quero dizer pra vocês que de verdade, eu não gosto da cultura do doce, do açúcar. Eu tomo café sem açúcar. Eu julgo mesmo quem toma, né, Jess? Mas assim, é que a Fabi, ela é muito dessas. A gente normalmente tem um vínculo emocional com a comida, né, Musa Fitness. E torta de banana me lembra principalmente Natal com a minha família. Então, a minha tia tinha uma tia que fazia lasanha e eu sempre tinha outra tia que fazia a torta de banana, então é por isso, tá bom? Estou me sentindo perdoada. Mas foi um dia. Emanuel, Não, tu acha que eu como isso aqui todo dia, anjo? Não, por isso eu tô falando, fica à vontade. Fica à vontade. Voltando às perguntas, a parte que tu falou agora é de estratégia. Tu sempre foi uma pessoa muito de estratégia, intencionalidade e tudo mais. Então, uma pergunta que eu coloquei aqui estratégia tem a ver com estratégia e criatividade, que eu acredito que tu consegue fazer as duas coisas. Você é uma pessoa muito criativa, ao mesmo tempo uma pessoa estratégica também. Então, tu pega a criatividade e usa de forma estratégica. Tu faz isso. Então, assim, a gente estava conversando esses dias sobre criatividade, e uma pessoa fez uma pergunta para mim, e aí eu quero fazer para Ju também. Ai, meu Deus. Que foi, ela perguntou assim, como é que você faz para durante o dia, tipo, ser uma pessoa que tem tantas ideias criativas durante o dia? Tipo, e uma coisa de milhões, né? Exatamente. E uma coisa que eu fiquei pensando assim, e a gente estava trocando ideias sobre, e aí eu queria que tu falasse pra gente, tipo assim, Olha, como é que tu eu faz? vou ser muito sincera, eu tenho medo desse tipo de pergunta. Não é medo, eu tenho muito receio, sabe por quê? As pessoas falam comigo e dizem assim, a grande maioria sempre comenta comigo, quem trabalha comigo, a Jess daqui, ela também sempre fala, cara, como é que a tua cabeça funciona? Exatamente. E eu não tenho uma explicação lógica, e isso me confronta um pouco, porque eu sou uma pessoa racional, sabe? Eu sou uma pessoa ali que flui, enfim, eu sou geminiana, né, gente? Então é uma grande salada ali. Mas as pessoas falam muito assim, cara, como a tua cabeça funciona? Como é que funciona? Às vezes tu tá aqui, aí ninguém tá enxergando uma coisa, tu vai e fala, como é que tu consegue ser tão criativa? Eu até falei com você que eu não sei, sinceramente. Eu tenho alguns palpites. Por exemplo, eu sempre fui de trabalhar muito. Então, eu tenho essa condição de trabalhar muito e tá tudo certo. Só que de um tempo para cá, eu comecei a observar que é muito importante porque eu não esteja sempre trabalhando, né? Trabalhar para mim nunca foi um peso. Mas a importância de eu ter meus momentos
de relaxar. Sim. Tem gente que, por exemplo, trabalha 2 dias demais e precisa, o terceiro dia tá morta, não consegue. Eu não. Você. Mas o que que eu acho? Eu não pareço, mas eu sou uma pessoa observadora. Por exemplo, você é uma pessoa observadora. Fabi, tu olha pra Fabi, tu imagina, sei lá, tu é muito observadora dos detalhes e tal. E, às vezes eu acho que eu tenho uma forma de observar diferente. Tipo assim, eu tô conversando contigo aqui, mas de alguma forma, se a Bruna tiver uma reação aqui do lado, eu consigo ler muito fácil uma expressão, sabe? É muito fácil para mim. Então, se a Bruna estiver incomodada com alguma coisa, ou a Jess dali e tal, é muito natural. E isso sempre foi uma característica minha. Então, dessa forma, eu acho que eu acabo absorvendo mais coisas e vou guardando numa gaveta mental, de alguma forma. Entendeu? Vou guardando numa gaveta. E toda vez que eu preciso criar algo, é como se eu acessasse esse meu arquivo. Tu tá entendendo? É como se eu acessasse. Então, não existe, por exemplo, para mim, um método para eu me manter criativa. Eu acho que o fato de me expor a coisas que eu gosto, como natureza, ouvir certas músicas, estar com a Leona, que é o meu cachorro, com o meu marido. Eu acho que me expor a esse tipo de coisas que eu gosto talvez contribua bastante. Então, eu vivo muito intensamente as minhas experiências. Então, eu amo viajar. Então, eu estou sempre viajando. E quando eu estou viajando, é como se eu estivesse coletando muito desses arquivos, dessas experiências e colocando nesse meu arquivo. Eu acho que isso me influencia muito. Então, por exemplo, eu trabalho muito com estratégia de marca, né? Eu fui em Ametista do Sul, em janeiro, e eu almocei numa mina de pedras preciosas desativada. Aí eu olho para aquilo, automaticamente eu já penso, caramba, isso daqui eu posso fazer algo que pode ir para a marca tal, que não sei o quê. É muito natural. Então, eu gostaria de saber se existe um método para isso. Por exemplo, se tem uma forma lógica, eu acho que eu tenho que começar a me observar mais. Porque eu poderia vender isso. Sim. Porque é absurdo, é realmente absurdo a forma como eu consigo ser criativa e estratégica. Mas, de verdade, eu tô nesse processo de entender. Porque eu não tenho uma resposta lógica. Fabi, eu acordo, faço 3 respirações, aí durante o meu dia eu respiro 3 vezes, aí eu tomo um café e o negócio bate. Não é assim que funciona, de verdade. Então, eu acho que é decepcionante essa resposta, mas é a verdade. Não, mas eu acredito que a maioria das pessoas que têm esse lado mais criativo vão concordar com a tua resposta. Porque, tipo, uma pessoa, tu perguntar pra uma pessoa que faz quadros que nem esse, como é que tu pinta? Entendeu? Não, eu pego essa cor primeiro, depois eu vou pegar esse. Não, a pessoa vai e faz de forma intuitiva. Perfeito. Eu acho que, aí tu falou, eu acho que é uma forma intuitiva. E quando, por exemplo, a parte criativa que eu exerço para marcas, vem muito da conexão que eu tenho com as pessoas. Então, por exemplo, de novo, é algo como se eu captasse a essência daquilo. Então, toda vez que eu monto um storytelling para um cliente ou uma estratégia para uma marca, é sempre, eu acho que o passo 1, se tivesse um passo 1, é a conexão com a pessoa. Então, eu tenho uma escuta muito ativa. Por exemplo, uma pessoa que começa a mentoria comigo, a primeira vez que nós sentamos juntas, são 4 horas de conversa, eu ouvindo a história da pessoa, de quando ela saiu da barriga da mãe dela. Então, de alguma forma sensível, sutil, eu me conecto com essa pessoa e eu vou unindo essas informações com aquilo que eu tenho no meu arquivo mental. Eu acho que é a única explicação que eu tenho para isso. Mas eu venho me perguntando muito sobre de onde vem, sabe? Sim. E acho que tem uma questão meio universo espiritual, energia, vibração, acho que tem um pouco disso também. Eu estava até estudando esses dias um pouco sobre isso e tem muito a ver com isso, porque a gente não tem uma explicação lógica como é que tu aprende. Tem muitas coisas que eu sei fazer, que se tu me perguntar como é que eu aprendi a fazer, eu não sei. Perfeito. Eu simplesmente comecei a fazer e sei fazer. Perfeito. É mais ou menos nesse sentido. Eu acredito que é muito da intuição da gente, muito do tão aberto que a gente tá pra gente sentir as coisas e fazer, confiar na gente também pra fazer. É ter o inconsciente como aliado, né? Exatamente. Agora tu falou, você gosta de viajar, você fez uma viagem esses dias e tudo mais, e aí entra a próxima pergunta. Eu tô gostando que tá Ai, meu Deus. Não, quer dizer que eu organizei as perguntas da forma certa, entendeu? Me deixa. Me deixa que eu tô arrasando meu primeiro podcast. A próxima pergunta tem a ver com essa parte de você criar um repertório. O que eu coloquei aqui, o que você gosta de fazer, por exemplo, assim, te falam, Ju, você vai ter uma semana que tu não tem trabalho, tu não tem cliente para atender, tu não tem nada. Tipo assim, como é que você faz para nutrir
esse teu senso, alimentar teu repertório nesses dias que tu vai estar livre. Perfeito. Na verdade, eu brinco assim, eu acho que eu morreria se não tivesse mais brincadeira. Eu gosto muito desse tempo em que eu não tenho que me preocupar com nada, né? Porque eu acho que isso é uma das coisas que ajuda a fluir bastante. Sim. Graças a Deus, eu tenho clientes incríveis, tanto alunas e clientes. Eu acredito muito que tem a ver com a minha comunicação, com a forma que eu me posiciono, e eu acabo atraindo muito disso, né? Sim. Então, o que eu faria, né? Eu, primeiro de tudo, manteria com certeza a rotina de treino, né? Do lado de uma musa fitness, a gente tem que colocar em primeiro lugar. Brincadeira, mas assim, a rotina de treino, hoje eu reconheço que é uma das coisas que faz muita diferença para mim. Sim. É como se eu organizasse os meus pensamentos. Para mim, no momento, foge da questão estética. Sim. É que nos últimos meses, eu acho que no último ano, eu desenvolvi muito essa questão do o que eu estou fazendo por mim, né? Porque eu acho que quando a gente cuida da gente, a gente, de alguma forma, vai conseguir entregar o melhor para o mundo. Sim. Então, durante uma fase da minha vida, eu negligenciava muito a minha saúde, sei lá, essa questão do autocuidado e tal. E eu entregava muito para o mundo, mas eu vi que chegou num momento que é como se eu não tivesse mais energia para isso. Então, quanto mais eu me cuido, mais, né? Então, o que eu faria? Rotina de autocuidado, com certeza, de treino. Ficaria muito com a Lelê. Leria, nem sei, né? Ia ler muito. Ia ler muito. A leitura é algo que acho que ajuda a aflorar minha criatividade, falando agora, porque quando eu estou lendo, automaticamente você está imaginando, você está criando. Principalmente se você está lendo um livro que tem um storytelling ali envolvido, você vai criando aquilo na tua cabeça, né? Estaria com o meu marido, com certeza. Tipo, o meu marido, nós somos, antes de tudo, nós somos muito amigos. Certeza, nós somos almas gêmeas, assim, porque a gente é muito parceiro pra gente. Uma rotina que a gente não consiga conversar, ter um momento pra gente. E um momento pra gente não é tipo, vamos comer um... Não. É estar sentado no chão da cozinha, lavando louça e conversando sobre isso. Então, isso me alimenta bastante, me reenergiza, me ajuda a organizar meus pensamentos. E viajar, com certeza, né, meu amor? Porque eu amo viajar. Eu sou apaixonada. Eu sou um ser muito curioso. Eu sou um ser que eu gosto de viver coisas novas. Eu não tenho problema de dizer assim, Júlia, mudou tudo. Mudou tudo de última hora. Uma coisa que tu detesta, a gente já conversou sobre isso. Pra mim, eu falo, e agora? O que vai ser? Meu Deus, então eu tenho que pensar diferente. É uma coisa que eu gosto, entende? Então, de ir para um lugar que vai ser completamente diferente, de ir para sei lá, um lugar que eu nem domine tanto o idioma, sabe? Aconteceu isso comigo quando eu fui para Quebec com o Emanuel. Aí lá em Quebec, fica no Canadá, o idioma não é inglês, o idioma principal lá é francês. E eu não entendo absolutamente nada de francês. E a gente chegou num restaurante, e daí quando nós fomos fazer o pedido, eu entendi mais ou menos o que eu achava que eu tinha pedido. O Emanuel pediu um negócio meu completamente diferente. Uma bebida que até a gente não descobriu o que era, a gente bebeu, mas não sei o que era. Então tá tudo certo. Mas é uma experiência diferente, porque eu penso assim, uau! E foi a experiência que eu tive quando eu fui esquiar. Foi a última melhor experiência que eu tive. Eu voltei toda quebrada, mas foi algo que eu olhei para aquilo, era como se eu estivesse tendo que aprender a andar. E eu não lembro de quando eu aprendi a andar. E a sensação que eu tive quando eu estava esquiando era essa. Não, o meu conhecimento não adiantava a Júlia ser estrategista, não sei o quê, não adiantava eu falar X idiomas, não adiantava nada. Absolutamente nada. Eu só precisava tentar não morrer, subir em cima daquela prancha de snowboard. E aquilo dali, eu até fiz um stories, um destaque no meu Instagram, foi uma das últimas maiores lições que eu tive. Talvez a penúltima, que recentemente eu tive uma meio trágica lá em São Paulo, né? Que eu te contei. Mas foi incrível, porque eu tive que provar toda a minha determinação, a minha coragem, vencer as dores do meu corpo. Até me arrepio de falar. E era algo que eu não sabia, Fabi. Eu não sabia nada. Então, ter que aprender do zero foi algo... E aí, assim que a minha cabeça funciona. Isso daqui pode cair aqui, virar, e vão dizer, nossa, o café virou. Para mim, não. O que eu posso tirar de lição com isso? Então, viajar, experimentar coisas novas é o que me nutre. Exatamente o que me nutre. Experimentar coisas novas. Experimentar coisas, Experimentar coisas, no geral. Coisas lícitas, tá, gente? Vamos deixar claro. Falar experimentar coisa, né? Coisas lícitas, por favor. Essa é uma coisa que você tem, e, tipo, te ajuda a te desenvolver como pessoa, como profissional também. Tem alguma coisa, assim, que tu identifica que, por exemplo, nos teus clientes, nas suas alunas também, que eles vejam como uma dificuldade em desenvolver? Tipo, uma coisa específica que eles vejam como um obstáculo, frequentemente.
eu acho que um dos obstáculos frequentes é comunicação. Comunicar, e não é só comunicar de falar, é comunicar o que deseja. Então, eu vejo que as pessoas têm muito disso. Eu encontro pessoas, eu tenho alunas que são assim, absurdas, de inteligentes, com uma história incrível, com repertório. Eu falo muito sobre repertório. Eu acho que você precisa construir repertório, que é aquela caixinha mental que eu te falei. E as pessoas têm muita dificuldade de comunicar tudo isso. Primeiro, de reconhecer essa potência e de comunicar. Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Eu também tenho dificuldade, às vezes, de reconhecer, assim como várias vezes tu falou isso pra mim. Júlia, acorda, entendeu? Mas eu acho que é identificar o seu potencial e comunicar tudo isso. Porque eu acho que quando a gente fala de comunicar isso, é principalmente você enfrentar barreiras de aceitação, de autoimagem e por aí vai. Então, o comunicar, eu acho que ele é o sintoma de algo que está para dentro. Por trás. Da situação, da tua questão de como tu te enxerga de fato, do fato de tu não ter clareza de quem você realmente é, de você não honrar sua própria história. Eu sempre falo essa frase. A sua maior dose de coragem está na sua história. Se a gente for usar o teu exemplo agora, por exemplo, você disse assim, Ju, pô, eu queria desistir do podcast. Mas se você lembrar do desafio que foi lá atrás, você fazer aquela primeira live, quando você nem falava nos teus stories, você teve coragem lá. Então, é claro que você ia conseguir fazer hoje, sabe? Isso é um exemplo pequeno, mas eu acho que isso é o que eu mais enxergo nos profissionais. Esquecer da própria história, esquecer que existem grandes exemplos e dose de coragem na própria história. Gente, eu juro que eu não mostrei as perguntas para ela. E eu vou colocar o print na edição, eu vou colocar o print. Porque as 2 próximas perguntas é o que tu tá falando agora. Mentira, tá vendo? Ó? Gente, eu vou abrir uma mentoria de leitura da sua energia, do seu pensamento. Gente, é muito doido, tá? Gente, a minha intuição tá babada. Tá muito. Tá, aqui. Próxima pergunta é falando sobre a comunicação. Tipo assim, você mencionou a comunicação como uma das dificuldades que as pessoas mentoradas, teus alunos, enfrentam. A pergunta que eu ia fazer era qual habilidade você acredita que as pessoas precisam desenvolver independentemente da área, porque eu acredito que tu tem clientes que são pessoas que trabalham no mundo corporativo e pessoas que são empreendedoras também. Na verdade, assim, a comunicação, eu penso o seguinte, a comunicação, ela é uma ferramenta muito poderosa, né? E ela é completamente passível de ser desenvolvida. A comunicação, eu penso que ela, de fato, ela é uma ferramenta. Eu acho que, assim, imagina que você é uma encanadora. O encanador, ele tem aquele bolsinho, aquele cinto, né? Com várias ferramentas e tal. E algumas ferramentas são essenciais para ele conseguir desenvolver o trabalho dele. Eu acho que a comunicação, ela é uma dessas ferramentas essenciais. Só que existe uma barreira muito grande, porque as pessoas pensam que, por exemplo, comunicação só é passível de pessoas enérgicas, de pessoas desinibidas, que não é uma habilidade para uma pessoa tímida, por exemplo. E eu não penso assim. Eu penso que a comunicação, ela é, de fato, uma habilidade de você conseguir expressar o que você pensa, e ter a sua própria expressão e, principalmente, passar a mensagem que você precisa. Então, nós duas temos temperamentos super diferentes. E, ao contrário do que tu acha, eu acho que tu te comunica muito bem. Eu acho que, às vezes, a tua barreira é falo ou não falo? E tu tem o teu modo de economia de energia. Que a gente sabe. Mas a questão da comunicação, ela é muito fundamental, ela é uma dessas ferramentas fundamentais, porque senão você não consegue ser vista, ser ouvida, e as pessoas não conseguem saber o que você tem para oferecer. Sim. As pessoas não conseguem entender o que você pensa, quais são os seus valores, porque a gente se comunica o tempo inteiro, né? E aqui eu não quero falar apenas sobre comunicação verbal, porque existem outras formas de você se comunicar, imageticamente, tem a comunicação simbólica, tem a comunicação não verbal, a tua comunicação aqui gestual, a comunicação corporal. E eu penso que uma pessoa que é mais tímida, por exemplo, que tem dificuldade de se comunicar verbalmente, etc., ela pode também se aliar das outras comunicações. Porque nem sempre você vai ter oportunidade de abrir sua boca. Então, você já está emitindo percepções. Sim. Você já está. Entrou aqui, a pessoa já está tirando percepções de você. E aí, se, por exemplo, você não domina nenhuma das comunicações, quando você vai abrir a boca, você pode até ser uma pessoa enérgica, que fala super bem,
mas as pessoas já têm um monte de ruído sobre você. Já tem um monte de ruído. Então, essa forma de tu te comportar, de tu te vestir, os símbolos que você associa à tua comunicação, seja no Instagram, seja na vida real, eu gosto muito de falar de vida real, né, de posicionamento na vida real, ela te possibilita tudo isso. Então, eu realmente vejo que comunicação é uma das ferramentas do encanador, nós, né, para conseguir fazer todo o restante, né? Eu penso isso. Eu acho que comunicação é uma das ferramentas mais valiosas que uma pessoa consegue desenvolver e que a pessoa tem que ter, tanto qualquer ambiente que a pessoa esteja, qualquer nicho que a pessoa trabalhe, qualquer área que a pessoa desenvolva, comunicação para mim é o principal. E eu percebi isso ano passado e comecei a trabalhar minha mente para eu desenvolver isso. Mas, enfim. Agora você falou um pouco sobre a história da pessoa, que você gosta de extrair as coisas da história da pessoa. Falou Sim. que você faz isso com as mentoradas também. Eu lembro uma palestra que tu fez, que você falou que às vezes a dose de coragem que a gente tem está, que a gente precisa estar na nossa história. Tu falou isso e aí eu fiquei pensando sobre, faz total sentido, entendeu? Às vezes, foi uma coisa que a Joyce também falou pra mim, só que de uma forma diferente. Eu falei pra ela no passado que quando a gente está num ambiente público, por exemplo, eu não gosto que tem mais de 5 pessoas. Vai. Sim. Eu não gosto de falar por causa que eu tenho sotaque, né? E aí, quando eu tô Eu nervosa... estou chique, gente. E aí, quando... Sabe que eu tenho um sotaque. E aí, quando... E aí, quando eu tô nervosa, acaba aparecendo mais ainda. E eu esqueço as palavras. E fico muito nervosa. Tipo assim, eu não sei o que falar, entendeu? Incrível, esqueço as coisas. Aí a Joyce falou pra mim, tu não acha que isso pode ser um diferencial pra ti? Que acontecia muito, muito quando eu tava na faculdade. Quando eu tava na faculdade, todo mundo fazendo as apresentações, tinha 80 alunos na sala. E tava todo mundo comentando aqui atrás, ninguém ligava pra ninguém. Aí quando eu ia falar, gente, todo mundo parava. Ficava em silêncio. E tu, que Quando ódio. eu queria que as pessoas falassem mais, que fizessem mais barulho, todo mundo ficava em silêncio. Sim. Mas sabe o que é também? É porque tu tem um tom de voz agradável e a forma que tu fala, isso tudo comunica, né? A gente é que nem se estivesse tocando uma música aqui, sei lá, uma música, sabe? O som não tá bom, o ruído, a música não é legal, a gente começa a ter uma sensação ruim, porque nós somos sensoriais. E o teu tom de voz, a tua tranquilidade, quando eu tava para entrar aqui, o rapaz disse, gente, ela é uma lady, né? Aí eu falei, sim. Aí eu entro que nem um furacão, né? Pois eu te escutei falando que a dose de coragem que você precisa está na sua história. E faz sentido. Por exemplo, eu estou fazendo esse podcast que é uma dose de coragem, entendeu? E é uma forma também de eu treinar minha comunicação, de eu treinar como é que eu falo, de eu me desenvolver nessa área. Lá no futuro eu vou ver esse vídeo e falar, meu Deus do céu, o que eu fiz? Total. Mas enfim, vai. Para outras pessoas que eles pensam assim, mas o que eu posso pegar da minha história? Minha história não é tão importante assim. Eu não tenho eventos, tipo assim, grandiosos na minha história, sabe? Sim, é normal. O que eu posso pegar da minha história? Tipo assim, quais são os elementos que você busca numa pessoa que você tá guiando? Pegou a Bruna, você vai guiar ela. Quais são os elementos que tu consegue extrair da história dela para oferecer para ela mais coragem e ela acreditar mais em si e ela, tipo, se desenvolver como pessoa? Que a gente não tá falando nem no profissional, porque pode ser de diferentes áreas. Sim, até porque eu tenho alunas que são do mundo corporativo, tenho alunas que são empreendedoras, mentoradas que têm grandes empresas e tal. Na verdade, assim, quando eu vou ouvir a história da pessoa, no meu caso, enquanto mentora, eu preciso entender como foi a trajetória dela, para futuramente depois eu desenhar a história dela, fazer uma narrativa e tal. Mas principalmente para entender onde que eu já sinto que ela vai ter certas dificuldades. Entendi. Entendi. Então, isso para mim me traz muita clareza para o processo. Exemplo, quando teve uma mentorada minha que ela é empresária e ela tem uma imobiliária e um escritório de advocacia. E quando ela começou a me contar a história dela, etc e tal, não vou entrar em detalhes, é uma história muito surpreendente. Aí quando foi lá na frente, eu falei assim, por que você gosta de trabalhar mais com X coisa? Eu falei, Júlia, sabe que eu não sei, assim? Eu falei, então eu tenho um palpite. Eu acho que é por conta de X, Y, Z, lá da tua história. Ela começou a chorar. Ela, meu Deus.
Tu tá entendendo? Uhum. Então, assim, primeiro é para isso. Agora, quais são os elementos que eu mapeio, né, para a pessoa? Dependendo do objetivo dela, exemplo, Júlia, eu quero começar a me posicionar nas redes sociais, né? Então, assim, os elementos principais que eu mapeio é a infância da pessoa, porque é natural que na nossa infância existam alguns eventos que moldem muito do nosso comportamento futuro. Quando ela tomou a decisão de fazer aquilo que ela está fazendo, seja um negócio ou seja a sua própria carreira, e os pontos de como é que foi a jornada. Então, não são elementos específicos, são fases, né? Então, a fase de quando criança, você era uma criança arteira, você era uma criança tranquila, quantos irmãos você tinha, como é que foi a tua história, tá. Depois, quando ela tomou a decisão de fazer aquilo que ela queria, escolher aquela profissão, e como que foi essa jornada. Porque olha um exemplo simples. A gente fala assim, não tem nada demais na minha vida, etc e tal. Eu falei, cara, como é que foi o teu período de universitário? Porque a vida de universitário, a gente sabe que é perrengue, né? Eu lembro da minha, meu Deus do céu, eu devo ter calo até hoje, da minha época de universitária, tentando entrar no 416, sendo empurrada e virar pé e não sei o quê, uma coisa horrorosa. Então, assim, às vezes o problema é que a gente reduz a nossa história, a nossa história e as nossas dificuldades também que a gente passou. Eu vou usar um exemplo teu, tá? Ai, Ju, mas é que eu sou mais tímida, é que eu sou não sei o quê, não tenho coragem, etc. Tu saiu da Venezuela, tu veio estudar em Manaus, uma cidade que você não conhecia absolutamente ninguém, ninguém. Veio pra cá, depois a tua irmã veio pra cá morar com você, mais uma responsabilidade pra você. Depois você foi pro mercado corporativo, se desafiou completamente a trabalhar com pessoas de outra origem, que não era a tua língua nativa e nem a língua nativa deles. E depois você resolveu fazer transição de carreira. Como é que a gente ignora esses fatores dizendo que não é uma pessoa corajosa? Porque quando tu decidiu fazer transição de carreira, que eu te conheci, você simplesmente virou para mim e falou, não, é que eu vou sair do trabalho. Eu falei, não, calma. Calma aí, vamos lá, tem uma reserva financeira, tem um negócio aqui. Então, olha como você consegue entender ao longo do tempo como existiram várias doses de coragem. Sim. Porque morar numa cidade grande, onde não é seu idioma, você não tem família por perto, você tem que garantir que você vai ter ali o teu sustento. Aí tu tem uma irmã que é mais nova do que tu. Então, assim, olha como é a questão de como você olha para a tua história. Então, o que eu levo para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, e quando eu palestro, é levar um olhar diferente. É falar, para e olha diferente. Que é uma das coisas que eu converso muito com a Jess. Olha diferente. Olha, sabe? E aí, as pessoas, elas são muito polaridades, né? Ou sente muita pena de si, de tudo aquilo que passou, tu poderia pensar isso. Ai, nossa, poxa, tadinha de mim, lá. Ou você pega aquilo dali, te abastece, e aquilo dali vai ser a tua dose de coragem. Se orgulhar mais da sua própria história, sabe? É o que eu falo, todo mundo que me vê hoje fala assim, ai, nossa, Júlia, eu ouvia muito isso. Quando eu estava no corporativo, eu assumi cargos muito rápidos. E o pessoal dizia, nossa, como ela tem sorte, como a Júlia é sortuda. E meus amigos mais antigos diziam assim, cara, desde que eu conheço a Júlia rala muito. Então, eu não me importo se as pessoas falam, nossa, que sortuda, isso e aquilo. Porque tem uma frase da Cris Arcangeli que eu gosto muito. A sorte sempre me encontrou trabalhando. Eu sou sortuda. Eu sou muito sortuda. Mas a sorte sempre me encontrou trabalhando. E eu acho que isso é um grande ponto. Já a gente está indo para os últimos caminhos. Nossa, eu nem acredito que sobreviver. É bem rápido. Então, nessa parte de disciplina, da gente ter uma rotina, da gente ter hábitos que te levem a ter um estilo de vida que te traga saúde mental, né? No meio do caos. Então, assim, uma pessoa que trabalha bastante, uma pessoa que tem que dar conta de muita coisa, às vezes a pessoa fica num looping daquilo e a pessoa não sabe como sair. Então, assim, como é que tu consegue, o que você falaria ou como você aconselharia alguma pessoa para ela começar a dar pequenos passos, para ela ter um estilo de vida que ela sinta, eu tô fazendo algo por mim hoje. Ou semanalmente, ou na verdade, eu acredito que todos os dias, né? Porque uma pessoa que tem uma vida caótica todos os dias, apenas pegar uma vez na semana não é suficiente. Não é A pessoa suficiente. precisa ter pelo menos uma pequena dose todos os dias. Todos os dias. Olha, o que eu vou falar pode surpreender um pouco as pessoas, mas como a gente tá bem papo amiga aqui e eu não consigo ser diferente também, eu sinceramente não acho que eu sou uma pessoa disciplinada. E isso é uma das coisas que eu mais escuto. Júlia, cara, tu é muito disciplinada.
Nossa, queria ter a tua disciplina. Gente, acordar todos os dias às 4 da manhã para ir para academia, não tem disciplina. Não, mas eu vou explicar por que eu penso isso, tá? Eu acho que eu não sou uma pessoa tão disciplinada, porque às vezes a minha cabeça é bem caótica, né? Eu falo pra Fabi, ela detesta que eu falo isso, mas eu performo muito bem no caos. É. Gente, Não é quando tem uma pressão doida, assim, uma coisa, todo mundo caindo, claro, aí que ela fica ligada, ela fala, eu acho que eu vou arrasar, vou fazer é o meu jeitinho de performar no caos. Mas na verdade é o seguinte, eu realmente... É que eu vejo tantas pessoas disciplinadas, por exemplo, como você falou, a Bruna, eu vejo outras pessoas, eu acho que meu marido é muito mais disciplinado do que eu, por exemplo. Mas todo mundo fala assim, nossa, Ju, você é muito disciplinada, nossa, Ju, e tal. Eu não acho que necessariamente eu sou uma pessoa muito disciplinada. Uhum. Mas eu tenho uma filosofia de vida que eu faço o que eu preciso fazer. Isso. Eu faço o que tem que ser feito. E sempre foi assim. Então, eu comecei a trabalhar muito nova mesmo. Meus primeiros bicos ali de trabalho foram com 13 anos de idade. 13 ou era 11 anos de idade? Não, acho que eram com 11 anos de idade, mas a mamãe não gosta que eu fale disso porque foi meio contra a vontade dela. Mas assim, eu comecei a trabalhar muito cedo e eu vim de uma realidade, e eu me encontrei em um momento numa realidade em que eu precisava fazer coisas para eu sair daquela realidade. Uhum. Então, eu parava e pensava assim, cara, se eu não fizer, não vai chegar aqui um príncipe de cavalo branco, não vai chegar aqui um salvador da pátria, não vai. Então, ou eu faço, ou eu faço. Uhum. E aí, talvez isso seja visto como disciplina, mas eu sempre fui uma pessoa de fazer o que precisa ser feito, independente de qualquer coisa. Eu era uma pessoa, quando eu trabalhava muito nova já, que era tipo assim, Júlia, precisa fazer tal coisa, enquanto todo mundo, nossa, aí começava um monte de reclamação e tal, não sei o quê, eu falava, não, beleza, tamo junto, vamos fazer. E isso, inclusive, tem uma lembrança que muito forte quando eu trabalhei no Tropical Hotel. Eu era estagiária no Tropical Hotel e tinham muitos eventos lá. E eu sempre ficava, então eu trabalhava assim muitas horas. Eu trabalhava num departamento e eles precisavam de ajuda de quem era bilíngue e tal. E eu ficava muitas horas. Eu lembro de várias vezes, acho que eu nunca contei essa história. Várias vezes, eu tinha uma amiga na época, chamava Ana Paula, acho que ela até me segue hoje também, que a gente entrava no banheiro e a gente sentava no chão, de tão cansada. Tipo assim, sabe quando precisa dar um tempo e tu não pode, tipo, ai, deixa eu dar uma sentadinha aqui. Não, não podia. Então, assim, eu ia para dentro do banheiro, sentava no chão e ficava, tipo assim, tentando descansar. E aí eu usava um vestido tubinho, assim, azul, e ele tinha um zíper nas costas. E eu lembro de inúmeras vezes. Eu pedi para alguma amiga e tal, ou em casa, abrir o zíper e eu tá cheia de salompas nas costas. Cheias. Cheias, assim, sabe? Meu amor, a rainha dos salompas. Salompas podia me patrocinar. Porque assim, eu botava muito, que era muita dor que eu sentia. Eu tenho calo no meu pé daquela época, entende? Eu lembro até o evento, que eu criei alguns calos que ficaram para sempre. Então, assim, mas não era porque eu era disciplinada. É porque, primeiro, não é que eu não tinha escolha também, porque escolha acho que a gente sempre tem, né? Mas eu fazia o que precisava ser feito. Então, hoje, para mim, eu venho disso. Eu acho que por isso que eu sou meio audaciosa. Eu não tenho muito medo, receio de, ai, mas se não sei o quê. Porque eu vou, cara, meu amor, de onde eu vim? Querido, não existe. Tipo assim, eu sei fazer tudo de novo, eu sei fazer e tal. Então, eu acho que essa é a minha disciplina, é fazer o que precisa ser feito. E essa rotina de acordar 4:30 da manhã para ir treinar, está muito relacionada, talvez, com organizar meus pensamentos e ter a dose de autocuidado. E voltando à pergunta que você fez, o que uma pessoa pode fazer para começar a fazer isso? Primeiro, ela reconhecer e e sentir a sensação do que ela está sendo cuidada. Porque hoje as pessoas elas estão numa correria para sempre. E eu vou te dar o exemplo do que eu fiz, que me fez muita diferença para mim. Foi uma vez que eu senti essa sensação. Eu fui fazer uma limpeza de pele com a minha esteticista, a Anne. E foi a melhor limpeza de pele que eu já fiz na minha vida. Foram 2 horas deitada. Eu falei, meu Deus, ela vai tirar, ela vai entrar na minha epiderme, sei lá, aquela coisa lá bem profunda. E ela cuidando com tanto carinho e fazendo, etc. E eu tinha fechado a minha agenda para aquele dia para fazer aquilo. Ai, Júlia, mas eu não posso fechar minha agenda. Eu cheguei nesse nível de conseguir fazer isso. Ponto. E eu senti uma sensação tão boa de merecimento, de estar exercendo o meu merecimento, que você vai mandando comandos químicos para o teu cérebro de que você está sendo cuidada e amada, mas principalmente que você está sendo cuidada por você mesmo. Você tomou aquela atitude. Então, pequenas doses que eu acho que as pessoas podem fazer acorda 30 minutos mais cedo, prepara um café para ti,
e só te conecta com a natureza, olha para o céu. Ai, Júlia, mas a minha varanda é um monte de fio na frente. Meu amor, dá um zoom, né? Dá um zoom out, que às vezes, né, a pessoa abre a porta, aquele monte de fio, um gato, um negócio. Mas assim, olha para o céu, ou pelo menos cuida de algo que você gosta de uma planta. Eu não vou nem dizer leitura, porque no Brasil o hábito de leitura ele é muito fraco. Então, mas pelo menos fique com você, não pega o celular, respira fundo, de repente acorda mais cedo para tu conseguir fazer uma skincare em você, para você conseguir treinar, se alonga. Júlia, eu não quero treinar, se alonga. Alongar é maravilhoso, né, Diva? Alongar é maravilhoso. Então, se alonga, faz um café para você. Às vezes, Fabi, tu tem isso que eu admiro muito. Montar uma mesa de café da manhã para você com uma xícara, um prato legal. Você ir preparar a tua comida, isso é um gesto de merecimento muito grande. E isso são doses de autocuidado. Eu acho que para começar isso, é porque eu penso muito na realidade de alguém que está muito na correria e que fala que nunca tem tempo para nada. Então, eu acho que isso é diferente. Compra uma vela aromática, acende, eu ia dizer liga, olha. Acende uma vela. São pequenas doses, porque eu li aquele livro Hábitos Atômicos, e toda vez que você vai adquirindo um novo hábito, automaticamente tu vai fluindo para adquirir novos bons hábitos. Sim. Então, um bom hábito, ele nunca vem sozinho. Então, se tu acorda 30 minutos mais cedo e começa a fazer isso, daqui a pouco tu tá lendo um livro, daqui a pouco tu tá acordando 1 hora indo treinar, caminhar. Então, quando tu desenvolve um hábito bom, pequeno que seja, ele vai te trazendo outros bons hábitos. E o contrário também é verdadeiro. Se um hábito ruim que você vai tendo, ele vai trazendo outros hábitos ruins também. Porque a gente meio que vai alimentando aquilo, né? A gente vai fazendo mais aquilo, seja bom, seja ruim, e a gente parece que fica no automático e aquilo que era apenas uma coisinha vai ficando na próxima. Hoje eu não arrumei a cama, amanhã eu deixo a roupa jogada, no outro dia eu Perfeito. vai virando uma grande bagunça. Se a gente for o contrário, hoje eu faço meu café da manhã, só um café. Amanhã eu faço uma mesa. Isso. E aí depois eu vou ler 2 páginas. Perfeito. E aí vai aumentando. Por isso que eu acho que é o primeiro, não são dicas, né? É uma coisa. Uma coisa. Escolhe uma única coisa para você fazer, que você exerça o seu merecimento, que seja um hábito bom, que você mande uma mensagem para você, para o seu cérebro, para o seu coração, de que você está fazendo algo por você. Sim. E aí a pessoa, poxa, mas eu vou dormir muito tarde. Você nunca vai se arrepender. No primeiro dia tu vai estar caindo, fazendo o café e dormindo ao mesmo tempo, mas persiste, porque o restante dos hábitos vai ser uma consequência. Eu gosto de fazer muito isso, tipo, 100% silêncio. Não tô escutando nada, não tô nada. Não pega o celular, não pega por nada. Não, mas eu li faz muito tempo, não lembro se eu li ou vi na internet, não sei. Mas se a gente pegar o celular 30 minutos depois de tu ter acordado, você é mais provável de ter Alzheimer quando for mais velho. Aí eu falei, gente, eu não quero esquecer as coisas quando for mais velho. Então, se já esquece agora, imagina quando for mais velho. Aí, o que eu nunca pego o celular até mais ou menos 1 hora depois de eu ter acordado. Então, Sim. aí, tocou o alarme, eu acordo. Às vezes, quando eu vou fazer o vlogzinho, eu tô gravando, mas meu celular sempre quando eu vou dormir, eu deixo em modo avião. Então, não tem nenhuma notificação. Eu tô usando ele que nem uma câmera. Uma câmera. Eu também faço isso. Aí, eu vou gravar. E aí, tipo, 1 hora depois, já fiz meu devocional, fiz minha leitura, tudo mais. Aí que eu ligo as notificações e eu começo a ver as coisas pra eu ficar mais inteligente por mais tempo. E eu vi que se você pega o celular e de repente vem uma notícia ruim, a chance que tem do teu dia inteiro ser muito ruim é gigantesca. Exatamente. E tu fica ansioso por coisas que às vezes não é hora de ficar ansioso agora, gente. Eu não fico ansiosa, eu fico apática. Descobri isso hoje. Porque assim, eu tava estudando, a Ju me falou, Fabi, tu tá ansiosa pelo podcast? E eu, não, mas ainda vou ficar. Tu acredita que eu fiquei? Não fiquei. Fiquei apática, ao ponto que minha energia tava assim, lá embaixo. Aí a Ju me mandou um áudio, Fabi, das roupas, falando lá. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, gente, eu tô apática. Eu tô apática porque Mas tipo, sabe não o que faz é legal, sentido. Fabi? Eu acho que você comentar isso. Eu sempre falo que as nossas vulnerabilidades, elas conectam. Eu tinha muito receio, quando eu conheci a Jess, inclusive, ela dizia assim, nossa, Júlia, quando eu tive nos stories, eu pensava assim, gente, não é possível que essa menina é assim. Eu, bom dia, e não sei o quê, muito bom dia, lá. Essa pessoa é enérgica. Ela dizia assim, cara, não é possível. Não, a vida dela não é assim.
Só que eu sou uma pessoa que, eu realmente, primeiro, eu sou assim, eu sou muito enérgica, eu sou muito elétrica, eu sou muito... E eu realmente sou muito positiva, mas não é aquela positividade tóxica. Só que, Sim. meu amor, a Fabi acho que já viu isso. Quando a minha bateria, ela desce no Sim. nível, é tipo, as pessoas não conseguem se comunicar comigo. Sim. Porque eu fico, literalmente, só existindo. Só que existe uma cultura tão grande, tanto nas redes sociais, mas na vida, das pessoas estarem sempre reclamando de tudo, Sim. que elas têm a expectativa que todas as pessoas sejam assim. Sim. E eu fiquei muito preocupada nas redes sociais, porque eu tinha duas preocupações. Eu falei, eu não posso me transformar no que as pessoas estão tendo de expectativa de mim, que eu tenho que vir e mexe e vir aqui, ai, gente, então tá muito difícil. E dois, eu não quero ser plástica. Então, assim, não quero mostrar que a minha vida é perfeita. Mas, cara, eu sou assim mesmo. Tipo, eu tô sempre gostando das coisas que eu tô fazendo, é sempre muito positiva, etc e tal. E quando tem perrengue, beleza, eu falo. Agora, eu tenho aquela frase da Lara Nesteruk que eu amo. Eu não sangro em tanque de tubarões. Isso. Eu nunca vou vir no Instagram falar de algo que eu ainda não superei ou algo que eu ainda estou processando. Sim. Então, eu não vou ser aquela pessoa que vou ficar me lamentando nos stories de algo que eu acho que não pode contribuir para outra pessoa. E nem muito menos porque as pessoas falam que para eu gerar conexão eu tenho que aparecer chorando nos stories, entende? Se um dia eu aparecer chorando é porque eu realmente estava chorando. E é isso, sabe? Eu acho que esse é um ponto. Às vezes a gente fica nesse negócio do Instagram, fica num looping que acaba de deixar de criar conteúdo pra gente e a gente fica focado 100% na audiência e tu acaba se perdendo no meio do caminho. É uma das coisas que eu tive muito claro desde que eu comecei a fazer conteúdo. Na verdade, no início eu tava meio perdida, mas depois eu fiquei, eu não vou fazer nada até eu não ter clareza do que eu quero comunicar. E aí, tipo assim, fica um ano dando clareza pra mente. É esse o problema, né? Que demora muito, mas vai. Não, eu acho que você só não pode ser ingênua. Eu acho que você exatamente. tem que... o Instagram, a não sei que ele seja um álbum de fotos para você, você precisa ser intencional. Sim. Mas não deixar de ser você, não criar um personagem, entendeu? É mapear, ter clareza de você e unir isso. A gente chegou no final e esse daqui vai ser um... Bate-bola. Exatamente. Então, vou te fazer umas perguntas, tu vai falar primeiro o que vem na tua cabeça. Meu Deus. Tá? Primeira pergunta. Viajamos no futuro, tu tem 60 anos. Ai, gente, meu botox tá em dia. Tu viajava no futuro, tu tem 60 anos. Que tipo de pessoa você gostaria que as outras pessoas falassem que você foi? Que eu fui uma pessoa de verdade, que eu fui uma pessoa humana, que eu fui uma pessoa que ouvi pessoas, que eu fui uma pessoa boa, que eu fui uma pessoa principalmente que eu contribuí com outras pessoas. Com outras pessoas. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Meu pai, quando ele falava, ele era muito sniper, assim. O meu pai me deu um conselho uma vez do seguinte, ele falou, minha filha, de nada adianta você ser uma excelente profissional se você estiver dentro da sua casa. De nada adianta você querer muitas coisas, eu querer muitas coisas para você, mas se você não ir lá, sentar, literalmente assim ele falou, sentar a sua bunda na cadeira e fazer o que precisa ser feito. E eu acabei de me ligar de onde que veio fazer o que precisa ser feito. Exatamente. Nossa, que coisa. Agora, o pior conselho que tu já recebeu? Eu acho que não foi um conselho, eu acho que foi algo que implantaram na minha cabeça quando eu era mais nova. Que eu tinha que ser boa em absolutamente tudo. E demorou muito. Eu acho que eu estou em processo de entender que eu não preciso ser boa em absolutamente tudo. Eu vou ser boa em muita coisa. E as outras coisas que eu não for boa, tá tudo bem. Isso não vai anular as coisas que eu sou boa. Entendi. Última pergunta. Se você tivesse o poder de estabelecer uma lei no mundo para todas as pessoas seguirem, qual seria essa lei? Ninguém vem para a internet antes de mapear a si mesmo. Se não fizer um exercício de autoimagem, de mapeamento, de clareza, de reforçar as suas crenças e seus valores. É tipo, ninguém vem para o Instagram antes de fazer terapia? Tipo isso. Exatamente. Mas eu acho que isso seria uma lei importante. E eu falo dessa lei, sabe por quê? Porque a vida hoje é muito focada em redes sociais. E eu acho que quanto mais as pessoas virem para o Instagram, para a internet, sem ter essa clareza de si, de quem você é, mais pessoas ficarão doentes na nossa sociedade. Isso é muito grave. Isso é muito sério. As pessoas normalmente vêm, faz um monte de coisa e depois tem que voltar esse processo para ir fazer uma terapia, enfim, para se reencontrar. Então, eu acho que essa seria a lei. Ninguém abre uma conta de Instagram para se posicionar se não fizer esse mapeamento antes. Total.
Espero que tenha gostado e aguardo vocês no próximo. Pode ser a Bruna, pode ser a Joyce, a gente vai ver. Ah, obrigada.